Olha aí, minha gente, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Lucas e essa daqui é a sua sexta aula sobre HTML5. E na aula de hoje a gente vai falar sobre parágrafos. Parágrafos a gente já viu em algumas aulas anteriores. Para isso a gente utiliza o elemento P, né? Esse elemento P ele define um parágrafo, né? O conteúdo que está dentro do elemento é o parágrafo. Os browsers geralmente eles adicionam alguns espaços acima do parágrafo e abaixo. A gente vai ver isso na prática, né? Outra coisa que acontece bastante, principalmente com quem está iniciando, é exagerar nos espaços, né? É colocar muito espaço pensando que esse espaço vai ser interpretado pelo browser e na hora que for renderizado vai aparecer aquele espaço inteiro. Mas na verdade, o browser ele ignora esse conjunto de espaço que a gente coloca. Então a gente vai ver isso um pouco mais na prática. E outra coisa bastante importante que não custa nada dizer, é importante sempre fechar as tags de parágrafo ou qualquer outra, para que não ocorra problemas inesperados, né? Então aqui a gente vai ver um exemplo de parágrafo na prática. Abrindo aqui nosso arquivo, eu vou salvar nossa pastinha documentos HTML5, eu vou criar aqui a pastinha aula 6. E dentro dessa pastinha aula 6 eu vou criar o arquivo index.html. E como discutido nas outras aulas, nessa aula aqui a gente já vai trazer a estrutura do HTML pré-criada, né? Isso aqui vocês já estão bastante acostumados. Isso aqui a gente informa, né, o HTML ao browser, né, qual a versão do HTML. E essa aqui é a estrutura padrão do HTML. Aqui em title a gente vai colocar, né, vamos informar que essa aqui é a nossa aula número 6 e aqui a gente vai falar sobre parágrafo. E dentro de body que a gente vai inserir são tag P, vou fechar ela aqui. Esse é um parágrafo de exemplo. Então é muito simples, vou salvar aqui. Se a gente for aqui na nossa pastinha, na nossa aula 6 e dar 2 cliques aqui nesse arquivo, então a gente vai ver aqui nosso parágrafo. Esse é um parágrafo de exemplo, então não tem nenhuma novidade. Tudo que a gente está vendo nessa aula a gente já viu em outras aulas, mas aqui eu vou abrir um recurso bastante utilizado chamado de lorem ipsum. Esse lorem ipsum ele serve para nos fornecer um conjunto de texto para facilitar o nosso teste. Então eu vou copiar isso só para a gente exemplificar melhor o nosso parágrafo. Então eu vou colocar aqui, criar um novo P, vou dar um Ctrl V, né, daquilo que eu copiei lá no navegador. E não se preocupe, a gente vai ter uma aula falando especificamente sobre isso, né, sobre lorem ipsum. Mas em resumo, isso daqui ele fornece um conjunto de texto que a gente pode utilizar para facilitar e para preencher espaços na hora que a gente estiver estruturando nossa página. Então eu só coloquei aqui, vou salvar, voltando lá no nosso navegador e atualizando, a gente vai ver aqui o nosso texto. Mas o que eu quero dizer em relação a espaços é o seguinte, tem muita gente, principalmente os iniciantes, que tentam fazer o seguinte: por algum motivo eles querem dividir aqui, por exemplo, querem fazer em 2 colunas esse parágrafo. Então eles fazem uma coisa desse tipo. Eles tentam criar as colunas aqui dentro do próprio elemento. E só que quando eles salvam em volta no navegador e atualizam, nada aconteceu. Isso acontece porque o navegador ele ignora espaços excessivos, né? Ignora aqueles espaços e utiliza o espaço padrão, que é simplesmente um espaço. Se a gente quiser fazer realmente isso, existe uma tag específica que a gente vai ver mais um pouco mais à frente nessa aula. E sobre os espaços que eu falei, vou aqui inserir outro parágrafo. Vou deixar desse jeito mesmo. Inserir aqui outro parágrafo. Parágrafo do segundo exemplo. Fechando. Então vou salvar. Voltando aqui, perceba que
O parágrafo, por padrão, ele já possui um espaço maior aqui em cima e ele mantém um espaço maior também aqui embaixo, né, para diferenciar e fazer, né, essa definição do que é um parágrafo e o que é qualquer outra tag, né? Então esse aqui foi o nosso exemplo de parágrafo. O próximo que a gente vai falar é sobre o elemento para quebras de linha, né? Que a gente também viu em outra aula um exemplo desse tipo, mas a gente utiliza a tag BR para fazer esse tipo de coisa. A gente sabe que a tag BR é um elemento autocontido e a gente vai inserir, por exemplo, nesse próprio parágrafo aqui. Simplesmente inserir a tag BR, é um elemento autocontido, ou seja, não tem uma tag de fechamento. E se eu salvar e voltar lá na nossa atualizar aqui, então perceba que ele quebrou a linha, né? Isso aqui é bastante útil se você precisar realmente quebrar a linha, né? Fazer uma quebra de linha em algum parágrafo ou título, alguma coisa assim. Voltando aqui, a gente tem agora um parágrafo formatado, né? A gente também tem disponível a tag pré, né? Essa tag a gente utiliza caso a gente queira fazer o que a gente fez naquele exemplo, né? Então, se a gente for olhar aqui um exemplo, nesse parágrafo aqui, a gente poderia... Imagina que a gente quer inserir um poema aqui. Então, vou colocar aqui... Se eu colocar simplesmente um P no nosso poema, vou escrever ele aqui. Na minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Aqui seria, né? Na teoria seria basicamente nessa estrutura. As aves que ali gorjeiam, não gorjeiam como lá. Isso aqui é um exemplo, né? Então eu vou fechar aqui esse parágrafo. Na teoria, o parágrafo ele segue uma estrutura que ele precisa deixar um espaço, né, na esquerda. Ele fica afastado do que os parágrafos comuns, né, eles seguem esse padrão. Se a gente for salvar e voltar lá no browser, perceba que ele não fez as quebras que a gente precisava que fosse feita. E para resolver esse tipo de problema, a gente utiliza a tag pré, né? Então aqui eu vou substituir tag P pela tag pré, salvando. Vamos ver se já está resolvido o nosso problema. Atualizei. Então perceba que né, ele fez esse tipo de coisa, ele fez essa formatação. Faltou a primeira linha, né? Porque a gente não fez isso, mas eu vou fazer ela aqui embaixo. Certo, fazendo isso, vou colocar a tag de fechamento aqui embaixo, salvando. A gente vai perceber, se eu voltar lá no browser e recarregar, que agora sim ele fez uma pré-formatação, ele seguiu justamente o que a gente quis, né? E funcionaria da mesma forma aqui em cima, né? Se no lugar de P utilizasse uma tag pré, ele iria considerar esses espaços aqui. Então, salvando, se eu for recarregar a página, perceba que ele inseriu os espaços que a gente informou, né? Mas eu vou voltar para o que era P para manter o exemplo, né? Salvando, voltando lá no browser, a gente voltou ao que tinha antes, né? Essa daqui foi a nossa aula sobre parágrafos. A gente viu sobre parágrafos, a gente viu sobre alguns exemplos disso, como utilizar a tag pré também. E esse aqui, caso vocês tenham alguma dúvida, esse daqui vocês podem entrar em contato com a gente através do e-mail, Algamish, através do Instagram, @Algamish, e nosso canal no YouTube. E tem uma novidade: se vocês escanearem esse QR Code, vocês vão ser direcionados para o nosso canal no Telegram. Lá a gente vai inserir as atividades, né, de todos os cursos que a gente fizer aqui. Então, se você quiser receber essas atividades e outras dicas, vagas de emprego, entra lá nesse canal
escaneie esse código. E também esse código vai estar o link, né, do canal do Telegram vai estar na descrição para você. Então, valeu, até a próxima aula. Tchau.